Programa livre para todos os públicos. Olá, eu sou Roberto Pires e este é o Seu Da Hora que está começando. Na edição de hoje você vai conferir os sentimentos e a avaliação do Poder Judiciário através do Sindicato da Justiça. E tem mais, qual é o destino e o futuro da Lava Jato? Que hoje, na data de hoje, entra para a história com a prisão do ex-presidente Michel Temer. Esse e outros assuntos em instantes. Olá Ceará, olá Brasil. Hoje o Da Hora conta com a presença especial de Roberto Eudes, coordenador-geral do Sindicato de Justiça do Estado do Ceará. Doutor Roberto, seja bem-vindo. E para fazer que o Da Hora seja mais dinâmico, hoje contamos também com a presença do advogado e ativista Luiz Antônio Lima. Luiz Antônio, seja bem-vindo. Olá Brasil, olá mundo, boa tarde para todos. A minha colega advogada, a doutora Silvia Conde, está nos assistindo lá dos Estados Unidos, Roberto. Lá dos Estados Unidos, e a Andréia, lá de Portugal, em Lisboa. Então o programa é internacional também. Obrigado, Luiz Antônio. Obrigado a todos que acompanham aqui o Da Hora. Inclusive, lembro a vocês que podem participar do Da Hora com sua participação através do WhatsApp do programa Da Hora. Ele é franqueado à sua porta de participação para o Da Hora, trazendo os temas mais importantes. Mas ontem discutimos um assunto que foi do caso do estagiário que certificou o cancelamento de uma audiência para estudar para sua prova. Esse assunto repercutiu no Brasil inteiro e fomos à Assembleia Legislativa ouvir a opinião do deputado estadual Sérgio Aguiar, que nos falou sobre esse tema estagiário. Sérgio Aguiar, vamos conferir o que ele fala. São as muitas surpresas que a gente assiste no dia a dia de quem faz a vida pública no Brasil. Um estagiário de direito, a meu juízo, de forma incompetente, por estar nos dias em que ele teria que fazer as suas provas da universidade, suspender audiências que sabemos que as agendas dos magistrados são superlotadas, muitas vezes passam 2 ou 3 meses para serem marcadas audiências e terem por um motivo, embora dos mais nobres, mas, entretanto, impedindo o funcionamento da justiça. O acesso à justiça deve ser garantido a todos e o Poder Judiciário deve fazer o possível para poder facilitar essa condição do cidadão e da cidadã recorrer em busca dos seus direitos no judiciário. Então, acredito que uma ação como essa, advinda de um estagiário de direito, é mais um dos absurdos que existem no cotidiano da vida pública brasileira. Bem, é isso. O Tribunal de Justiça se manifestou em nota, informando que foi aberta uma sindicância para apurar a conduta do magistrado responsável pela 6ª Vara Criminal. E também que mandou o estagiário para uma reciclagem para conhecer suas atribuições de uma forma mais clara. Estamos aqui hoje com a presença do presidente do Sindicato da Justiça, Sindicato de Justiça, que representa os servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Doutor Roberto Eudes, seja bem-vindo. Mais uma vez, eu renovo aqui a nossa felicidade de trazer a sua pessoa representando os servidores da Justiça. Esse caso estagiário é um caso raro ou é algo mais comum do que se imagina? Primeiro, boa tarde. Eu gostaria de falar em nome dos servidores. Nós não devemos tratar esse caso como um caso pontual. É um caso que, para a gente ver, por exemplo, tornar esse estagiário um monstro. Na realidade, é um jovem, né, que está lá, ele foi colocado lá para trabalhar na secretaria. O que está por trás disso tudo, na posição do sindicato, na nossa visão, é uma questão da precarização do próprio judiciário, do número de servidores, porque na realidade o que foi que aconteceu ali? Se não tivesse o estagiário, aquela audiência não iria se realizar. É isso que está por trás. O estagiário, o que falta ali é servidor. Ele estava ali, obviamente, o tribunal tomou aí a medida para a reciclagem dele, mas é o seguinte, hoje nas varas, por exemplo, nas varas criminais, onde ocorreu, por exemplo, vamos pegar lá, houve um esvaziamento das secretarias, com a criação das SEJUDs, Secretarias Judiciárias, para a população entender. Então, concentrou os servidores num local só para eles fazerem em série os expedientes.
Então, essa vara, por exemplo, a sexta vara, saiu de lá 2 servidores. É por isso que no próprio despacho do juiz, ele fala que saiu servidores, porque isso é uma recomendação e é uma política, desde a gestão passada e continuada por essa, de tirar para colocar na SEJUDE. Então, falta o servidor para trabalhar, por exemplo, com o juiz. Para você ter uma ideia, tem o supervisor, tem o assistente do juiz, o próprio juiz e 3 estagiários, e o estagiário. Né? É uma média de 2, 3 nas varas. Então, ele foi fazer o trabalho que era para um servidor fazer. Ele está em claro desvio de função antes mesmo de qualquer coisa que ele tenha escrito. A gente tem que colocar a coisa nesse sentido. Sobre isso aí, a nossa federação, inclusive, ela não é desconhecimento do próprio CNJ, essa questão dos estagiários. A nossa federação entrou com um pedido de providência questionando a contratação de estagiários no Poder Judiciário. Então a Federação dos Sindicatos Oficiais do Não, a nossa Judiciário, isso, na Júdi. Ele entrou com uma ação no CNJ pedindo um PCA, Procedimento de Controle Administrativo, para apurar essa situação fática dos estagiários ocuparem o espaço dos servidores públicos que deveriam ser concursados e não existindo isso, há um paliativo que é a utilização de mão de obra de estagiários, inclusive ferindo a lei de estágio. Isso. É isso, doutor? Exatamente. Na realidade é um pedido de providência. Nós somos amigos nessa ação, o sindicato. Houve um primeiro momento, o tribunal sabe, a própria corregedoria sabe, porque ela que tem os números, ela sabe quantos tem. Nós também acionamos o Ministério Público do Trabalho para que fosse contado esse estagiário. Tem uma norma que é até 30% do efetivo de estagiário em cima dos efetivos concursados. Então, eles estão dentro da norma. O que nós estamos levantando, e isso vem à tona a partir dessa questão, é a questão do desvio de função. Então, o que é que o estagiário deve fazer quando está lá no tribunal? O início e o fim da missão lá. É isso que está colocado. Porque o que eles estão fazendo hoje, devido à falta de mão de obra, devido ao próprio tribunal não querer atacar pela raiz o problema, de acionar, por exemplo, mais verbo para o judiciário. Hoje nós somos um judiciário que recebe 5 e poucos %, enquanto o Rio Grande do Norte, o duodécimo lá é 12%. Pernambuco, por exemplo, tem 8 mil servidores, é um tribunal de porte médio igual a gente. Nós temos 3.100 servidores. Então é esse o X que nós temos que atacar. A questão do estagiário, eu quero inclusive me solidarizar até com ele, porque ele está sendo linchado como se ele fosse o boi de piranha nessa história toda. Eu vou pedir permissão para discordar do doutor Roberto Eudes, que o estagiário ele não está sendo linchado, o que está sendo trazido à baila à sociedade é o colapso registrado por esse fato. Que fato foi esse que causou tanto arvoroso? Foi o fato de um estagiário cancelar uma audiência conforme está certificado. O fato é notório o erro, é um erro claro, que o juiz responsável pelaquela unidade ontem tomou a providência no despacho, esclarecendo a situação, esclarecendo que o estagiário é um profissional em formação, esclarecendo ainda que é um fato de não haver servidores, fato esse noticiado à direção do fórum. Eu estive ontem conversando com a doutora Ana, diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, convidando a se fazer presente aqui ao programa da hora, para que ela, em nome do Fórum Clóvis Bevilacqua, pudesse apresentar os esclarecimentos que ela entendesse necessário. Ela nos respondeu, nos atendeu muito bem, a equipe do Da Hora, e esclareceu que se trata de um procedimento de responsabilidade do Tribunal de Justiça. O presidente, Dr. Washington, é que tem o papel institucional em relação a esse assunto, trazendo para si, Dr. Washington, as explicações necessárias à sociedade. Então nós renovamos aqui o convite ao Dr. Washington. Mas para falar desse assunto ainda, da precarização dos servidores do Poder Judiciário, nós convidamos hoje um advogado militante, advogado esse que disputou a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, é um advogado que vive exclusivamente da advocacia, que é o doutor Luiz Antônio. Doutor Luiz Antônio, o seu papel aqui hoje é em falar em nome dos advogados que vivem da advocacia, mas que batem na porta do Poder Judiciário e que não encontram servidor, não encontram um juiz
que não encontra delicadeza nem sequer ser atendido por qualquer alma viva. Eu peço que o senhor explique hoje quais são as dificuldades que os advogados encontram em nome de uma sociedade que procura a justiça, que espera 10, 20 anos e não se chega à conclusão de um processo sequer. Roberto, sempre que eu tenho o prazer de ser convidado para o seu programa aqui na TV União, a minha esposa, a professora Sandra, é que cuida do meu look, é que traz o meu paletó. E hoje a Sandra trouxe uma gravata amarela. E eu disse, não, Sandra, hoje não. Hoje eu venho com a gravata preta, porque o preto representa o luto. E eu estou de luto pela justiça cearense, pelo poder judiciário cearense, pelo que está sendo feito com a justiça, com a advocacia e com a sociedade nesse estado. Não é à toa, doutor Roberto, que a justiça do Ceará é uma das piores do Brasil. Isso que nós estamos vendo aí é só um pequeno exemplo do descaso, do sofrimento da advocacia imposto à sociedade. Doutor Roberto Pires, eu quero parabenizá-lo aqui pelo seu trabalho aqui na TV União. O senhor foi na Assembleia Legislativa, entrevistou o deputado Sérgio Aguiar, que também é nosso colega advogado, mas isso só me trouxe a lembrança, deputado Sérgio Aguiar, que os senhores aí na Assembleia Legislativa, os senhores votaram a favor do fechamento de comarcas no interior do estado, os senhores votaram a favor do aumento de custa de processos, tornando a justiça do estado do Ceará uma das mais caras do Brasil, e os senhores, como deputados que são, não têm coragem de resolver os problemas para servir ao povo, para servir à sociedade. E para não dizerem que eu fico aqui só falando, eu tenho uma proposta. Remaneje metade dos servidores da Assembleia Legislativa do estado do Ceará para servir às deficiências do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário possa funcionar contento. Conforme o presidente do sindicato aqui falou, doutor deputado e deputado, senhor governador do estado, aumentem a contribuição, a tarifa, o dinheiro, o cofre do Tribunal de Justiça, porque nós sabemos que tem juízes que querem trabalhar, mas que não têm condições. Nós sabemos que desembargadores querem produzir, como o desembargador Jucide, que a gente escuta, que é um desembargador célere, que dá celeridade aos processos lá no Tribunal de Justiça, e nós sabemos que são muitos, mas não têm condições de trabalhar porque falta mão de obra. E os senhores deputados, aí com assessores, com despachantes, com um cofre cheio de dinheiro, os senhores estão se lixando, porque na hora que o governador manda uma matéria que prejudica o povo, os senhores deputados, inclusive deputados advogados e advogados deputados, votam contra a advocacia, votam contra a OAB, que também fica calada. Eu estou decepcionado, amargurado, solidário à advocacia e à sociedade cearense que paga a conta. E se eu não tivesse tanto respeito ao Poder Judiciário, eu diria que aqui no Ceará a justiça está entregue às baratas, lamentavelmente. Doutor Roberto Eudes, como coordenador-geral do sindicato, do Cine de Justiça, eu lhe pergunto quais são hoje as maiores demandas da sua classe perante ao Tribunal de Justiça, até lembrando a população que nos assiste no interior do Ceará, que muitas vezes é dominado de servidores da prefeitura, cedidos pela prefeitura, para que as comarcas funcionem. Lembrando também que aqui na capital nós temos várias unidades do Estado Especial que parecem um cemitério, um museu que ali tem equipamentos, mas não se tem pessoas tratando do andamento processual. Bom, como você mesmo disse, o principal problema, aqui o cerne da questão é a questão do número de servidores, o concurso público, né? É uma demanda do sindicato a realização do concurso. O que nós temos hoje já é grave, né? A falta de servidores, mas nós vamos ter uma perspectiva, por exemplo... Para desembargador não falta não, né? Pode faltar estagiários, servidores nas varas, mas carro e mordomia para os desembargadores, isso não falta. O dever de casa tem que ser cumprido por todos os segmentos do judiciário, realmente. Com relação ao concurso, está previsto mais de 400 vagas de pessoas que têm potencial hoje para se aposentar no mês de julho, né? Porque é quando vai completar os 5 anos da jornada de trabalho. Então,
teoricamente, essas pessoas poderão se aposentar, inclusive dependendo da consequência da reforma da Previdência, porque pode o pessoal ficar mais em desespero e se aposentar mesmo. Então, só para esclarecer, então pode piorar. Então, pode piorar, doutor? Pode piorar? Pode piorar. Doutor Roberto, se a gente tiver essas aposentadorias, vai piorar e nós precisamos do concurso público. É isso que a gente precisa. Doutor Roberto, então o senhor está esclarecendo para a população que no mês de março, que estamos agora, contamos 3, 4 meses e a partir daí é possível que diminua ainda mais o número de servidores em decorrência deles preencher os requisitos da aposentadoria. É isso? Exatamente, porque a situação da reforma da Previdência, que já é outro tema, ela pode desencadear esse efeito. A gente espera que não, que o servidor fique mais um pouco, porque lá tem uma gratificação de produtividade, então quando você se aposenta, você perde. Pode ser que isso seja um ano ainda para ficar, mas se a reforma for aterrorizar demais o servidor, ele pode sair, então pode piorar. Então essa é a bandeira. Nós queremos, por exemplo, que o trabalho, por exemplo, que tem uma comissão para fazer o concurso, tenha logo uma decisão política. Nós vamos contratar mão de obra para isso, porque está sendo anunciado o quê? Só vagas para técnico judiciário. Nós temos outros cargos, temos o cargo de auxiliar judiciário, temos o cargo de analista judiciário. Então, assim, o que é que o presidente está anunciando? Essa aqui é uma reportagem. E o próprio presidente, há cerca de alguns dias, ele anuncia com todo orgulho que vai colocar 300 estagiários. Isso está recente, está aqui a notícia. Então, eu diria que já responde o problema. Nós estamos optando, fazendo uma opção administrativa de botar mão de obra precarizada. E o sindicato está dizendo, precisamos fazer concurso, botar gente lá. Se não tem dinheiro, tem que convocar o AB, tem que falar com o governador. Olha aí, OAB, olha aí, presidente da OAB. Para ir com a ACM, e os sindicatos estão aqui, tanto o nosso está à disposição para ir juntos ao governador para mudar essa questão do 10º, para ter verba para vincular o concurso. Agora tem que vincular o concurso, porque também não dá para pedir dinheiro e no final a verba não ser investida em concurso, que é o que a população quer. Outra coisa, a questão do juiz leigo. A população quer, doutor, mas infelizmente questão de concurso no Brasil começa pelo Supremo Tribunal Federal, que os juízes de lá são indicados pela via política, o que é um absurdo, que deveria ser pelo concurso público também. Tem um outro desdobramento, a questão do juiz leigo. Estão colocando os jovens advogados a se candidatar a um concurso provisório de 2 anos, que o que for escolhido ele vai ganhar por ato, cada ato praticado, lá numa audiência, vai ganhar R$26. R$26. Eu acho que nenhum advogado, se ele for numa audiência, se ele cobrar R$100, ele responde conselho de ética, pelo que eu sei. Então, como é que a OAB vai aceitar que seja R$26 por ato? Então é até uma certa incoerência. Então é bom preciso que os ser poderes... mudado, senão ela aceita. Viu? A gente precisa trabalhar na raiz do problema, sem ir na questão pontual, com paliativo. Abrir concurso para juiz leigo, abrir concurso, por exemplo, aliás, para pagar estagiário de R$900 não vai resolver o problema. Nós vamos ter esse problema. Eu estou acabando de receber várias certidões, não é só essa não. Eu tenho aqui no meu celular certidões assinado por estagiário, não naqueles moldes, mas assinado. Nós temos que ter o quê? O Ministério Público do Trabalho, que é quem cuida de fiscalizar a lei federal do estágio, ele precisa entrar em cena para chamar o feito à ordem. Nessa questão do estagiário, perguntar onde deve iniciar e terminar a função do estagiário, para não haver o desvio de função. Agora, doutor Roberto, é lamentável que, mais uma vez, o Estado do Ceará, especificamente o Poder Judiciário, a Justiça Estadual, onde nós militamos, seja alvo de chacota por todo o Brasil, a despeito de um ato como esse. Quer dizer, um estagiário se julgar no direito de adiar um ato processual, coisa que eu entendo que é de competência exclusiva do magistrado, porque tem prova numa faculdade. Então, a advocacia precisa ficar atenta agora para as suas demandas em períodos de provas nas universidades. Bom, nós convidamos hoje o coordenador-geral do Sindicato de Justiça do Estado do Ceará, doutor Roberto Eudes, que nos prestigia com a sua presença em nome de todos os servidores do Estado do Ceará. Ele nos atendeu esse chamado em caráter especial e o compromisso dele de trazer essa informação até esse bloco, esse primeiro bloco que nós fazemos aqui,
Eu queria, antes que o senhor saísse, doutor Roberto Eudes, fizesse suas considerações finais e esclarecesse que ontem nós trouxemos uma denúncia que o Tribunal de Justiça pretende alugar um prédio, um andar, 2 andares, na Avenida Washington Soares, num edifício comercial caríssimo, tendo aqui no Ceará o Fórum Clóvis Bevilacqua, o maior fórum da América Latina. Então, quero agradecer a todos os servidores, quero agradecer ao Síndico de Justiça por estar aqui conosco e pedir as suas considerações finais. Bom, sobre esse assunto aí, oficialmente, apesar da gente ter perguntado, não nos foi fornecido se o prédio para abrigar a SEJUD, né, que é a Secretaria Judiciária Única de Primeiro Grau, se vai ser fora ou dentro. Há controvérsia, tem gente que diz que é no fórum, se chegar até 250 servidores, outros dizem que não está definido. Então eu não posso dizer, porque isso é informação do tribunal, ele infelizmente, apesar da pergunta, não nos deu. Mas faltando dinheiro no Tribunal de Justiça no orçamento, é cabível, é razoável alugar um endereço milionário para isso? O setor de engenharia, ele avalia que para os objetivos que eles estão querendo, o melhor seria ir para um outro prédio. Eu não sei se alugar ou comprar, realmente eu não vou entrar nesse mérito. Acho que o tribunal é que deve dar explicações. O que eu quero dizer é o seguinte, esse sistema é um sistema que está sendo trazido de esvaziar as secretarias de vara. É isso que aconteceu, a questão do estagiário. Eles jogam parte dos servidores para uma central, e vai ser uma central estadual. Inclusive tem uma reportagem, acho que há umas 3 sextas-feiras atrás, que o presidente fala numa possibilidade de uma nova diminuição de redução de comarca. Até... De novo? É o que ele falou na reportagem, na TV Diário, né, num certo momento. Então, a gente precisa esclarecer, porque esse assunto do estagiário ele é só a ponta. É um modelo que está sendo criado de trazer secretarias únicas, não tem servidor. Então, o modelo só dá certo, ou qualquer modelo, se tiver gente para fazer. O servidor está sendo... o que é que acontece? O estagiário chega lá, não tem uma senha para acessar o computador. O que é que acontece? Existem leis, existem regras. Você não pode passar a sua senha para ninguém, permitir que alguém acesse. Por quê? Porque é ilegal. Todo servidor público sabe. Então, assim, tem que dizer o que é que o estagiário vai fazer lá. Porque não pode, os nossos filiados é que não podem ficar à mercê de indução de cometimento de liberar senha para ninguém. Inclusive tem um caso, numa vara criminal, que nós visitamos ontem, que o estagiário o supervisor foi lá, estava substituindo, e devolveu o estagiário. Não quero, porque aqui a senha é nossa, é pessoal, nós não vamos dar senha nenhuma, ele não tem utilidade se ele não tiver senha, vocês têm que dar o jeito. Então, assim, nós precisamos, a população precisa, para conhecimento dela, de gente concursada, zelar o velho princípio do concurso público, tem uma gama de gente formada em direito, estudando para concurso, precisa disso. O serviço público ele tem que ser qualificado a partir dessa seleção. E eu acho que é por aí. Eu acho que esse caminho do juiz leigo não é uma boa. Nós temos que ver que essa questão da precarização não é o caminho. E eu, honestamente, eu acho que o desembargador Washington deveria pensar na questão do concurso público. Chamar as partes, chamar a defensoria, chamar os deputados, chamar o governador, para aumentar esse orçamento e partir para vincular isso a contratação de mão de obra, porque serviço tem. A população está carente, a população não quer saber que o servidor saia da vara, não quer saber de extinção de comarca, ela quer a justiça lá perto. É isso que ela quer. Célere também, é isso. Mas não dá para trabalhar sem gente. E essa questão do estagiário é só um exemplo. Eu acho que é por aí o sindicato pleiteia o concurso público. A campanha é pelo concurso público para fortalecer, resolver também a possibilidade dessas aposentadorias que vão vir também. Então, essa comissão que está trabalhando no concurso já tem que anotar. Doutor Roberto, então o nosso tempo está estourado aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, renovar o convite para outras oportunidades, sobre dialogar com a sociedade, trazer as informações que tanto carece dos esclarecimentos. Vamos para o intervalo.